A história começa nas montanhas de Sichuan, onde se encontram dois membros da seita demoníaca do mundo Morin, ambos discípulos do demônio celestial. O quinto discípulo do demônio celestial, Yon Souvon, se vê encurralado porque seu irmão discípulo o emboscou com seus capangas. No entanto, ele conseguiu matar todos os outros discípulos que seguiam seu irmão. A luta entre os discípulos do demônio celestial começou por causa da tumba do ladrão divino sem sombra. A descoberta da tumba, com todos os seus pertences, fez com que várias seitas e clãs famosos despachassem seus melhores artistas marciais para Sichuan, em meio à sua luta contra o culto demoníaco, para reivindicar os tesouros que o ladrão divino sem sombra havia roubado. Yon Souvon foi enviado pelo demônio celestial para investigar a tumba, mas foi emboscado pelo demônio soberano da chacina, o segundo discípulo do demônio celestial. O soberano da chacina fica impressionado com a força de Yon Souvon, pois mesmo envenenado pela toxina secreta do clã Tang, ele conseguiu matar vários discípulos do clã demoníaco. O soberano da chacina elogia Yon, dizendo que seu talento ultrapassa o do líder do culto, e por isso afirma que o mal deve ser cortado pela raiz. Yon responde que não está interessado na posição de líder do culto, mas seu irmão argumenta que os outros membros do culto pensam diferente. O protagonista diz ao seu irmão discípulo que o irmão mais novo deles tem um talento medíocre, por isso, deve deixá-lo em paz, pois, para se tornar líder do culto, precisa aprender a lidar com as pessoas. O soberano da chacina fica irritado com o comentário de Yon e diz que ele parece fraco por ter usado toda a sua força. Em seguida, ataca Yon, causando um grande estrago na montanha. Yon desvia com dificuldade, enquanto escuta insultos de seu irmão. Um dos ataques acerta Yon, lançando-o para longe. No meio da poeira da luta, Yon lança uma rajada de golpes de espada que ferem seu irmão no rosto. No entanto, Yon cospe sangue devido aos ferimentos e ao esforço. Ele percebe que o veneno já se espalhou por todo o seu corpo, restando-lhe apenas um pouco de ki. O soberano da chacina, vendo seu estado, pede para que ele desista, mas Yon responde que, apesar de seu corpo estar acabado, ainda pode lidar com ele. Seu irmão diz que não precisará enfrentá-lo mais. Yon pergunta se o todo-poderoso soberano da chacina irá se retirar de uma luta, mas sente um ki diferente vindo de trás. Ao olhar, percebe que pessoas da União Morin estão chegando. Seu irmão propõe que Yon se renda e seja morto por alguém do culto demoníaco, pois, se for capturado por pessoas da facção da Ordem, sofrerá humilhações. O protagonista começa a rir como um louco, dizendo ao soberano da chacina que ele conhece personalidade terrível que o seu irmão tem, por isso que nunca morrerá sozinho. O soberano da chacina diz que nunca cairá em um blefe desses, mas fica surpreso ao ver Yon usar uma habilidade proibida. O protagonista pergunta por que ele está tão surpreso, pois todos do culto demoníaco devem conhecer pelo menos uma arte proibida. Ele a chama de técnica suprema das artes proibidas, arte demoníaca do potencial explosivo. Ao ouvir esse nome, o soberano da chacina fica incrédulo e grita que quem usar uma arte como essa sofrerá uma morte dolorosa. Yon diz que, mesmo que tenha que sofrer, será ótimo, pois levará seu irmão para o inferno com ele. Então, salta gritando que os dois morrerão juntos e desfere vários golpes. O soberano consegue desviar, mas sofre alguns danos. Ele planeja criar distância e lança um ataque na direção do protagonista, mas Yon não desvia e sofre um dano grave. Contudo, avança e desfere um golpe forte que atinge o soberano. Este percebe que Yon realmente planeja matá-lo, mesmo que morra junto. O soberano usa seu ki defensivo para se proteger, mas a força do golpe é tão grande que penetra a defesa e corta seu braço. Yon, seguindo o fluxo da batalha, agarra o rosto do soberano e, usando toda a sua força, o lança contra uma grande pedra, enquanto está para morrer. O soberano percebe que, com o poder da arte proibida, Yon é comparável aos mais fortes do culto demoníaco, chegando ao nível dos 8 demônios soberanos ou até mais. Quando está prestes a desferir um golpe final, escuta seu irmão discípulo pedindo para esperar, mas ignora e ataca com toda a força. Os membros da União Morin ficam admirados com tamanha força. Na luta, Yon consegue fazer um corte profundo em seu irmão e,
Insatisfeito, desfere diversos golpes no corpo dele, descontando toda a raiva reprimida que guardava. Mas, devido ao esforço da luta, ele sangra e cai de joelhos no chão. Tempos depois, os membros da União Morim chegam e percebem que o homem de joelhos na frente deles é o General Dragão Oculto, Yon Solvon. Perguntam-se de quem é o corpo à sua frente. Ao verem o anel e a roupa, percebem que é o soberano da chacina, mas o corpo está muito danificado. Um dos guerreiros da União percebe que Yon ainda está vivo. Nos pensamentos de Yon, ele diz que nunca viveu como realmente queria, pois foi vendido por seus pais e passou 10 anos preso na caverna demoníaca secreta. Para sobreviver a esse inferno, teve que matar incessantemente. E após 10 anos, mais lutas vieram seguidas de traições. Mesmo assim, ele sobreviveu desesperadamente, lamentando-se por não ter conseguido nada do que realmente queria. Lembra que nunca fez algo que desejava durante toda a vida e lamenta que até na sua morte foi traído pelo seu irmão discípulo. Um monge, enquanto reza pela alma do protagonista, pergunta quais são suas últimas palavras, mas ele, debilitado pela habilidade, fica calado. O monge inicia o ritual desejando que o protagonista renasça e alcance o Nirvana no pós-vida. Pesquisei o que significa o Nirvana para os budistas. Para eles o Nirvana é a iluminação e a paz interior. O protagonista, enquanto chora, pensa quais serão suas últimas palavras, então deseja que, se tiver outra vida, possa viver como quiser. Que vida miserável o protagonista viveu! Após morrer, ele escuta algumas vozes e se pergunta o que está acontecendo. Ao abrir os olhos, vê 2 homens à sua frente. Ele tem certeza de que morreu e fecha os olhos novamente, mas um dos homens o chama. Ele sente dor enquanto escuta alguém mandando levantar-se, gritando para os 2 pararem de bater enquanto xinga. Ao abrir os olhos, fica surpreso ao reconhecer os 2 homens que o sequestraram. Um dos homens, irritado por ter sido xingado, ameaça o protagonista colocando uma espada sobre seu pescoço. Yon, irritado por ser chamado de criança, olha para o reflexo na espada e percebe que está mais jovem. Mesmo com a lâmina no pescoço, Yon não sente medo, ele pensa em como pode estar com a aparência mais jovem. O homem furioso lhe dá um chute, fazendo-o cair bruscamente no chão e pergunta para onde ele está olhando, começando a dar uma série de chutes. Yon se pergunta o que está acontecendo, pois lembra de ter morrido. O outro homem intervém para que seu colega não mate a criança, dizendo que precisam levá-la para a caverna demoníaca. Vixe, o inferno vai começar de novo para o protagonista. Ao ouvir isso, o protagonista entende que voltou 20 anos no tempo. Após refletir mais um pouco, percebe que teve a chance de regressar. Depois disso, os homens colocam Yon em um canto da casa enquanto comem. Com as mãos amarradas, ele pensa se a regressão é realmente possível, se isso foi obra do monge budista. O protagonista escuta os homens dizendo que um ancião da Aliança Morim está por perto. Eles argumentam como os anciões da Aliança são preguiçosos, pois não se intrometem nas guerras da Aliança e apenas falam sobre o futuro do mundo Morim, enquanto vivem uma vida pacífica. Eles contam que um guerreiro chamado Espada de Fluxo Celestial se tornou um ancião aos 40 anos, mesmo não fazendo parte das 9 grandes seitas ou dos 5 grandes clãs. Um dos criminosos diz que, se pudesse viver a vida fazendo o que quisesse, não teria arrependimentos, e se pergunta se não deveria ter entrado na Aliança Morim e se tornado um ancião. Quem pegou, pegou, e quem entendeu, entendeu. O criminoso de antes vai até o protagonista e o carrega, mandando todos pararem de falar besteiras, pois precisam retornar para o culto demoníaco. Ao ouvir isso, o protagonista percebe que não pode deixar sua vida voltar a ser o que era. Ele lembra que a caverna demoníaca é o centro de treinamento do culto demoníaco para achar especialistas em ascensão, mas reitera que o lugar é um inferno na Terra, cheio de esquemas, traições e lutas brutais. Lá, crianças fazem de tudo para sobreviver, e para isso não basta apenas força e bons resultados. Ele raciocina que, embora tenha sobrevivido no passado, não pode garantir que sobreviverá novamente. Enquanto pensa nisso, algumas dezenas de pessoas entram no local onde os criminosos estão para capturá-los. Yon lembra que isso também aconteceu em sua vida passada. Os homens reconhecem as pessoas à sua frente. Uma mulher,
que parece ser a líder do esquadrão, fala para os criminosos que insultaram o clã Mangen. Por isso, pagarão com a vida. Os criminosos caçoam e partem para o ataque, iniciando uma luta intensa. Os criminosos são mais fortes e conseguem subjugar boa parte dos membros do clã Mangen, restando apenas 2 mulheres cercadas. O homem que segura o protagonista pede que deixem as 2 vivas. Yeon lembra que terá uma abertura. Uma das mulheres avança desferindo um ataque de espada para tentar atingir o criminoso que segura o protagonista, mas ele desvia. O homem tenta falar algo, mas o protagonista desfere uma joelhada em seu rosto, conseguindo se soltar. Enquanto foge, pega uma cabaça de água e, quebrando uma janela, escapa do local. Correndo para sobreviver, ele lembra que não conseguirá ir muito longe com o corpo que nunca aprendeu artes marciais. Um dos homens começa a persegui-lo. Yeon lembra que deve haver algo na floresta que possa ajudá-lo, mas tropeça em um galho. O criminoso o alcança e o leva de volta para casa, onde espanca o protagonista. Um dos criminosos pega a garrafa de água que o protagonista havia pego enquanto fugia e bebe. Ele distribui a água para os outros criminosos, que também bebem. Após todos se refrescarem, o chefe dos criminosos tenta falar para todos se apressarem, mas percebe que todos estão cuspindo sangue. Ele não entende, mas também começa a cuspir sangue. Ele se pergunta quando foi envenenado e ordena que todos meditem para expulsar o veneno. Contudo, o protagonista se solta das amarras, enquanto se aproxima dos criminosos. Diz que o veneno é o método mais eficaz para o fraco matar o forte. Ele afirma que desta vez vai deixá-los morrer pacificamente, sorrindo maliciosamente. Os outros criminosos começam a gritar por ajuda e começam a morrer um a um. O protagonista lembra que o veneno é a maneira mais eficiente de matar alguém forte. Antes, na floresta, ele procurava algum tipo de erva venenosa para colocar na água. Ele conta que a forma que encontrou de sobreviver na caverna do demônio oculto foi aprender sobre substâncias e ervas venenosas. Ao achar uma erva venenosa, ele a coleta, moe com uma pedra e derrama o líquido na cabaça. Ele pergunta ao criminoso se o álcool que ele lhe deu o satisfaz, então pega uma espada do chão, coloca na garganta de um dos criminosos e o mata. O protagonista começa a matar um por um até chegar ao líder dos criminosos. Após matar todos, ele cai no chão cansado, mas sorri ao perceber que não precisa voltar para a caverna do culto demoníaco. No entanto, ele fica pensando o que fará de agora em diante. Lembra da luta que teve com seu irmão discípulo, o soberano da chacina, e pondera se deve se vingar dele, mas decide que é melhor não. Ele não quer desistir da vida de um soldado, pois, caso não seja forte o suficiente, será comum sofrer violência e humilhação. Ao refletir mais, percebe que também não quer se tornar um andarilho ou um eremita, pois eles não são conhecidos e não têm dinheiro ou influência. Tampouco quer se tornar um líder na União Murim ou de uma seita. Então, se pergunta como pode aproveitar seus últimos anos em paz e conforto, enquanto ainda tem respeito. Ele pensa que algo assim não pode existir, mas lembra do que o criminoso falou sobre ser um ancião do mundo Murim. Refletindo mais, ele se lembra que os anciãos da União Murim vivem bem, pois têm poucas responsabilidades e deveres em comparação com sua autoridade, mesmo fazendo pouco, são respeitados. O protagonista lembra que a união dos anciãos do Murim que viu em sua vida passada era entupida de corrupção. Eles dividiam o poder da União Murim baseados em seus interesses pessoais e sequer apareciam no campo de batalha. Ele conta que os membros da seita demoníaca riam e desprezavam os anciãos, enquanto ele sentia inveja da vida que levavam. Yeon percebe que para alguém desconhecido será difícil se tornar um ancião da União Murim. Porém, reconhece que, se usar suas memórias da vida passada, talvez seja possível. O protagonista é muito ambicioso. Gostei, quero ver o que ele vai fazer para se tornar um ancião. Ele percebe que precisa ganhar mais força, pois ainda é apenas uma criança fraca. Assim, ele foca primeiro em encontrar um lugar seguro para viver enquanto cultiva para aumentar seu ki. Uma das mulheres pede ajuda ao protagonista para levar a jovem senhora do clã Mangen de volta ao clã. Ele vai até a serva e percebe que a jovem senhora é do clã das 10.000 milhas. Fica com um pouco de dúvida, mas percebe que essa jovem senhorita pode se tornar seu passe para o futuro. Quando chegam ao clã Mangen, ele percebe que fez uma boa escolha ao ver a estrutura do clã. O líder do clã das 10.000 milhas,
Shoshongan interroga Yeon sobre o que aconteceu com os criminosos da seita demoníaca, mas fica com dúvidas, pois não há provas suficientes para testar o que o protagonista conta. Yeon, percebendo a desconfiança do líder do clã, diz que não sabe sobre os detalhes, mas confirma que os corpos ainda estão no local e pede que alguém vá investigar. O líder da seita concorda em enviar pessoas para comprovar. A jovem senhorita pede ao líder para ser a responsável pela investigação, mas ele a repreende, pois dezenas de membros da nova geração do clã foram mortos por alguns da seita demoníaca e ela teve que ser salva por uma criança. Ela aceita as palavras do líder após pensar. Depois, o líder pergunta ao protagonista se ele tem algum lugar para onde possa voltar. Yeon responde que não, pois é órfão. O líder, percebendo a situação, elogia o protagonista dizendo que ele é bem disciplinado apesar de tão jovem e aparenta ser inteligente. Assim, pede para seu secretário fornecer um local para Yeon morar e manda o secretário cuidar bem dele. Ainda pede que seria bom que colocasse Yeon para aprender o trabalho do secretário. O secretário, com um bom sorriso, fala que fará. Noutra parte do clã, o secretário apresenta a nova casa do protagonista. Yeon, enquanto abre a porta, pensa que conseguiu suprir suas necessidades básicas por enquanto, por isso deve fazer as preparações para se tornar um ancião da União Murim. Enquanto verifica a casa, percebe que precisa de renome e reputação, pois não faz parte de clãs importantes. Então, percebe que, para conseguir reputação e renome, precisa de conhecimento em poderosas artes marciais. Enquanto medita, ele faz planos para voltar a ter a força de sua vida passada, pois, se conseguir isso novamente, estará mais do que apto para se tornar um ancião. Ele percebe que aprendeu sobre Ki demoníaco e não o Ki interior usado pelos guerreiros da União Murim. Após 2 dias no clã Manjan, Yeon começa a trabalhar para o secretário Wang Chun-sung. Enquanto arruma alguns livros na prateleira, o secretário passa por ele e o manda trabalhar direito, pois, caso não faça as coisas corretamente, não poderá ficar na posição que está oficialmente. Depois da explicação, o protagonista diz ao secretário que tem uma pergunta. O secretário pergunta o que ele quer saber, e o protagonista pergunta qual será o salário que receberá. O secretário fica calado por um momento, então cai na risada elogiando o senso de humor do protagonista. Ao olhar a expressão séria de Yeon, o secretário Wang percebe que ele está falando sério. O secretário dá as costas para Yeon e diz que, se ele trabalhar direito, irá pagar com o próprio dinheiro, então se retira do local. Yeon pensa que não tem planos de se devotar ao clã Manjan, por isso não se importa tanto. Enquanto se dirige ao seu quarto, ele pensa que só precisa de um lugar para cultivar seus poderes. Pensa também que o mais importante agora é a técnica de cultivo de Ki, pois só conhece artes demoníacas, que nunca serão aceitas na União Murim, impedindo de se tornar um ancião. Por isso, percebe que precisa de uma arte forte o suficiente, como a arte de cultivo do demônio celestial, lembrando de uma arte pertencente a um dos 10 mestres absolutos dentro da facção da justiça, que foi capaz de massacrar os mestres da seita demoníaca apenas com os punhos. Yeon se lembra do Rei do Punho. Até seu antigo mestre, o demônio celestial, reconhecia a famosa arte corporal do raio branco. Assim, Yeon percebe que precisa se tornar aprendiz do Rei do Punho e aprender a arte corporal do raio branco para recuperar o nível que tinha. No entanto, ele percebe que há um problema: a localização do Rei do Punho é desconhecida. Yeon lembra que a primeira aparição dele será em Sichuan, e decide terminar todas as preparações, exceto a técnica de cultivo de Ki. Ele planeja encontrar o Rei do Punho em 5 anos. Após 2 anos, no refeitório do clã Manjan, as pessoas encaram Yeon pela quantidade de comida que ele está comendo. Enquanto come, Yeon pensa que reuniu Ki com os 3 fundamentos básicos da cultivação de Ki nos últimos 2 anos, mas o Ki que acumulou é de baixa eficiência, comparável ao tamanho de um grão de arroz. Enquanto pensava sobre isso, uma pessoa chama Yeon, que se vê cercado por vários discípulos do clã Manjan. Um deles pergunta por que ele está comendo tanto e manda Yeon segui-lo. O protagonista responde que não está com vontade. Com raiva, o homem o encara diretamente, dizendo que é o Sênior, e por isso Yeon deve obedecer. Yeon diz que, após terminar de comer, eles podem conversar. O homem, furioso,
Coloca a mão na comida de Yeon e diz que ele está se achando demais por causa da jovem senhorita e do secretário. Yeon percebe que eles querem estabelecer a hierarquia, sabendo que ele não conseguiu escapar do cargo de servo pelos últimos 2 anos. Após comer mais um pouco, decide ir com os homens. Em uma parte separada do clã, os homens cercam Yeon. Ele pergunta o que eles querem. 2 homens se olham, e um deles vai até Yeon, dizendo que ele não aprendeu boas maneiras ainda. Quando este se aproxima mais, Yeon lhe dá um murro no estômago e um forte tapa no queixo, fazendo-o cair no chão desacordado. Yeon diz que, já que o interromperam na hora da refeição, todos devem entretê-lo o suficiente. Os outros homens ficam incrédulos com o que acabou de acontecer. Yeon percebe que lutar cara a cara com adultos é perigoso para o corpo de uma criança que tem apenas um pouco de ki. Ele analisa a situação e parte para cima do segundo homem, derrotando. Logo, ele avança para o terceiro, que tenta agarrá-lo, mas Yeon desvia com a habilidade Passo Fantasma e o nocauteia com um golpe na nuca. Rapidamente, ele avança contra o quarto, que tenta desferir um soco. Yeon desvia escorregando por baixo dele. Um dos companheiros tenta avisar, mas é tarde demais. Yeon desfere um forte chute nas costas do homem. Os outros 3 restantes ficam incrédulos. O líder dos homens manda um de seus subordinados ir para cima de Yeon, dizendo que ele é apenas uma criança. Yeon percebe que o líder é o único que sabe artes marciais. Sabendo que tem pouco ki, provoca o sênior, perguntando até quando ele irá se esconder. O líder cai na provocação e usa habilidades marciais, saltando rapidamente contra Yeon. Com dificuldade, Yeon desvia do ataque, mas sofre um pequeno dano. Ele percebe que, se for atingido, sofrerá muito dano. Então, decide levar a luta mais a sério, focando seu ki nas mãos e avançando contra o sênior, acertando-o fortemente no estômago e jogando-o para longe. Os outros 2 homens ficam sem acreditar no que estão vendo. Yeon encara os 2 e pergunta se eles querem lutar também. Estes se ajoelham, pedindo desculpas. Uma pessoa observa tudo de um lugar alto. Já em seu quarto, Yeon medita para repor todo o ki que gastou. Ele percebe que a falta de ki é seu maior problema no momento. Enquanto pensa sobre a situação, percebe que há alguém do lado de fora do seu quarto. Ele vai verificar e, ao abrir a porta, pergunta quem é. Ao ver a jovem senhorita Choi Yeon-hye e sua acompanhante Oh Sova, fica sem palavras. As 2 entram no quarto. Já devidamente acomodada, Choi elogia o trabalho que Yeon está fazendo em ajudar o secretário Wang. Yeon diz que é apenas um simples trabalho de organizar documentos, então pergunta diretamente o que atrás ao quarto dele naquela hora do dia. As 2 jovens se olham e a jovem senhorita propõe que ele se torne dela. Yeon fica surpreso. E a jovem senhora explica que viu tudo que ele fez na luta mais cedo. O protagonista percebe que chamou atenção indesejada, notando que a acompanhante viu tudo. Para tentar sair da situação, diz que apenas aprendeu alguns truques, e pergunta se ela ainda o quer por perto. A jovem senhorita Choi explica que está tentando criar uma facção forte o suficiente para que seus irmãos não a ignorem, e diz que ele deveria apoiá-la, pois, graças a ela, ele vive bem. Yeon a olha profundamente e diz que fará o que ela quer. Ela agradece e diz que ele não se arrependerá da decisão, prometendo que, quando se tornar a líder do clã, ele poderá fazer o que quiser, enquanto toca o ombro dele. A jovem Cho se despede do protagonista e pede para ele não contar nada ao secretário Wang. Yeon falsamente sorri e diz que não dirá nada. No dia seguinte, no local de trabalho junto com o secretário Wang, ele revela que a jovem senhorita Yeon-hye deseja participar na batalha para se tornar líder do clã. O secretário pergunta por que ele está revelando essa informação, já que a posição dele é de neutralidade na batalha. Yeon sorri maliciosamente e diz que, durante os 2 anos dedicados ao lado do secretário, percebeu o apoio dele a outro jovem mestre. O secretário fica impressionado e pergunta a Yeon se ele quer agir como espião. Yeon responde que não há o que ele possa fazer, então pretende tirar vantagem da situação. Com um olhar sério, o secretário diz que Yeon está falando coisas perigosas como se fossem nada. Yeon relembra que salvou a jovem senhorita há 2 anos, mas ela sequer o agradeceu, e agora vem pedir ajuda. Por isso, sabe que, se ficar perto de pessoas desse tipo, será usado e descartado. Ele decide que prefere usá-la para alcançar o que deseja. Então, fala que algumas exceções existem, citando quando os riscos superam os benefícios.
O secretário elogia a habilidade de Yeon com palavras e pergunta o que ele quer em troca de servir como espião. Yeon lembra que precisa acumular mais que, então fala que precisa de algumas ervas, pois está se sentindo fraco nos últimos tempos. O secretário Wang não entende por que ele pediu ervas e pergunta se ele quer mais alguma coisa. O protagonista diz que é o suficiente enquanto sorri. O secretário Wang responde que providenciará as ervas, mas pensa que um sorriso gentil não combina com Yeon. No dia seguinte, Yeon participa de uma reunião com a jovem senhorita, e depois relata tudo ao secretário Wang. Por isso, ele recebe diversas ervas de qualidade do tesoureiro Wang para fazer bons elixires. Yeon também conta que todo o tempo livre é usado em seu treinamento físico, assim se passam 3 anos. Yeon revela que a senhorita Choi Eun-hye perdeu a batalha para se tornar líder do clã e acabou sendo expulsa da disputa com o pretexto de um casamento arranjado. Em uma conversa com a serva, Yeon Sova, o protagonista pergunta o que ela fará caso a jovem senhorita Eun-hye perca a batalha. A serva fica sem entender. Yeon explica que, caso a senhorita perca, será expulsa com alguma desculpa esfarrapada, então eles devem se preparar para essa situação. A serva diz que não havia pensado nisso, e Yeon a aconselha a se candidatar à União Murim. Ela fica pensativa e diz que parece um sonho. Yeon pensa que será bom ter uma pessoa conhecida na União no futuro. Após a jovem senhorita perder a batalha, a serva deixou o clã das 10.000 milhas. Depois de 5 anos treinando e vivendo no clã, o protagonista sente que fez tudo o que tinha para fazer e pensa em sair do clã. Ele vai até o secretário Wang pedir para sair da seita, mas seu pedido é recusado. O secretário explica a Yeon que planeja torná-lo seu sucessor, mencionando que pagou salários e conseguiu as ervas que ele queria. Com uma lágrima no rosto, pergunta por que Yeon quer abandoná-lo. O protagonista pede desculpas, logo pensa que o velho Ogi age cada vez mais como uma raposa. O secretário Wang explica que o jovem mestre ascendeu à posição de pequeno líder do clã graças à ajuda dele, e um futuro brilhante espera por Yeon. Ele pergunta vigorosamente o que mais Yeon pode desejar e diz que está disposto a fazer o que for necessário. O protagonista diz que não deseja mais nada. O secretário pergunta o motivo, e Yeon explica que seu objetivo é se tornar um artista marcial. Ao ouvir isso, o secretário fica incrédulo e despreza Yeon, dizendo que ele só aprendeu conhecimentos irrelevantes nos últimos 5 anos. Wang aponta o dedo para Yeon, dizendo que ele não conseguiria derrotar nem arruaceiros. Yeon fica calado, pensando que o velho Wang está dificultando as coisas, pois pretendia terminar tudo em bons termos devido ao apego que desenvolveu por ele ao longo dos anos. Então, propõe uma aposta. O secretário pergunta a qual Yeon diz que, se perder uma luta contra a pessoa que o tesoureiro escolher, esquecerá o sonho de ser artista marcial. No entanto, se ganhar, seguirá em frente. Em outro local, o secretário traz o líder da Brigada das 10.000 Espadas, An Sung-yeon, o homem mais forte depois do líder do clã. Yeon pensa que o secretário não tem vergonha em trazer o líder da brigada para lutar com uma criança de 15 anos, mas afirma que não vai importar de qualquer jeito. O líder da brigada pergunta quais serão as regras da partida. O secretário explica que para vencer é preciso fazer o oponente declarar desistência ou dominá-lo completamente, então pede para não matar o protagonista, pois irá criá-lo. Ao ouvir isso, Yeon lembra ao secretário da promessa de lhe dar 1 ano de salário para as futuras viagens. Para contra-argumentar, o secretário Wang diz que caso ele perca, não poderá sair por 3 anos. Então, o secretário sai do campo de batalha e o líder da brigada dá a oportunidade a Yeon de atacar primeiro. Yeon revela que tomou alguns elixires, mas seu ki não está nem perto de ser suficiente. Planeja acabar com tudo em um único instante, avançando para cruzar espadas com o líder da brigada. Este defende e logo desfere um forte ataque para cortar o protagonista ao meio, mas ele desvia rapidamente. O líder da brigada fica surpreso que o protagonista consiga desviar dos ataques. Yeon desvia de outro golpe e então usa a habilidade Espada da Sombra Lunar, primeira fase, Fio Lunar. No entanto, o líder de brigada desvia. Após o atrito do golpe, os dois pulam para atacar, iniciando uma intensa troca de golpes. Depois disso, eles recuam, e o líder da brigada elogia o protagonista por conseguir bloquear os golpes de sua espada. Em respeito às habilidades do protagonista, ele usa Ki em sua espada. O secretário fica admirado ao ver a espada de Ki, mas ao olhar para o lado, percebe que o protagonista também pode usar.
Yeon, com um olhar afiado, fala que também não pegará leve. O líder da brigada fica irritado e desfere um golpe na direção dele. Yeon desvia e vai parar na frente do líder, desferindo um golpe. No entanto, o líder de brigada desvia para logo contra-atacar, mas Yeon também desvia do golpe e avança novamente cruzando espadas com o líder de brigada. O impacto das habilidades surpreende muito o secretário, que se pergunta o que aconteceu. Yeon percebe que o líder quer transformar a luta em uma de Ki. Para evitar isso, num movimento rápido, faz a espada do líder fincar no chão e lhe dá um chute no rosto. Rapidamente, usa a segunda fase da espada da sombra lunar, Lua Fatal, cortando o abdômen do líder da brigada. Ao ver o que aconteceu, ele fica extremamente irritado, pretendendo usar sua habilidade, a Lâmina Radiante. O protagonista percebe a oportunidade e avança, desferindo um golpe na lateral da espada do líder da brigada, fazendo-a voar. Enquanto aponta sua espada para a cabeça do líder, este, ao ver a situação, admite a derrota. Após a luta, o líder da brigada se desculpa com Yeon, que aceita as desculpas e vai direto ao assunto com o secretário Wang, pedindo para ele pagar 1 ano do seu salário como pagamento da aposta. O secretário fica sem jeito, mas como agradecimento pelos 5 anos, Yeon agradece por tudo. Sem jeito, o secretário Wang aceita os agradecimentos. Yeon recebe o dinheiro e diz que usará com sabedoria. Assim, pega suas coisas e se despede, dizendo que é hora de ir. Ao vê-lo ir embora, o líder da brigada fala que um dragão estava escondido no clã. Secretário Wang fica sem entender e pergunta se o garoto é do mesmo nível que ele. O líder da brigada diz que Yeon derrotaria até mesmo o líder do clã. Ao ouvir isso, o secretário fica incrédulo e se pergunta quem Yeon é. Em outro local, ele espera alguém. Um homem vem andando. O protagonista coloca o pé para este cair, e o homem cai no chão sem entender. Logo se vira com raiva, perguntando quem fez isso. Yeon, com um olhar intimidador, pergunta ao homem para onde ele vai com tanta pressa. Ele se aproxima do homem, perguntando se deve chamá-lo de seguidor da sociedade ao invés de servente-chefe. O homem tenta parecer desentendido do assunto, mas Yeon rasga uma parte da calça do homem, revelando uma tatuagem de lua no tornozelo. Dizendo que pela tatuagem ele deve ser pelo menos um lorde perfumado, o homem pergunta como ele sabe disso tudo. Yeon lembra que quando foi encurralado pelos discípulos 3 anos atrás, viu a tatuagem e esperou o melhor momento para usar essa informação. O homem grita perguntando o que ele quer. Yeon diz que não quer muita coisa, a não ser tornar-se um convidado da Sociedade Ao. O protagonista explica que a Sociedade Ao é formada por vendedores de rua, cortesãos e servos, uma aliança dos mais fracos do Morim, tornando-os o maior grupo de informações de todo o Morim. No entanto, as pessoas do alto escalão desse grupo são como fantasmas, raramente sendo encontradas. O homem diz que para ser um convidado da Sociedade Ao não é algo que se possa decidir sozinho. Yeon responde que ele deve estar pensando em relatar aos superiores o que aconteceu, mas apenas o fato de alguém saber tal informação já é suficiente para os superiores terem interesse. O homem estupefato com a situação pergunta quem o protagonista é, dizendo que os membros da sociedade não podem fazer negócios com pessoas em que eles não confiam. O protagonista pergunta quando a Sociedade Ao começou a se importar com confiança ao aceitar clientes, pois esta faz negócios com a seita demoníaca caso seja necessário. O homem grita com Yeon, dizendo para ele ter cuidado com o que fala, pois senão pode se tornar inimigo da Sociedade Ao. Ao escutar o que ele disse, Yeon olha seriamente e se levanta, dizendo que se expressou mal. O homem se levanta, dizendo que precisa pagar um preço para receber informações da Sociedade Ao e que o salário de Yeon não é suficiente. Ao ouvir isso, Yeon responde que dinheiro não é a única forma de pagamento. O homem pergunta se ele tem habilidades suficientes para pagar de outra forma. O protagonista passa pelo homem e o manda passar a informação que ele sabe sobre o mais jovem discípulo do líder da Sociedade Ao. Depois de falar isso, ele é levado a um lugar chamado Casa da Lua Radiante. O servo pede para que ele espere um pouco, pois o mestre da casa virá em breve. Enquanto espera, ele pensa que precisa descobrir informações sobre o Rei do Punho a todo custo. Após um tempo, uma senhora e uma mulher vêm falar com Yeon. Ele pede para a mestra da Casa da Lua Radiante se sentar. A senhora se senta enquanto a outra mulher serve o chá. O protagonista pergunta à senhora se ela é uma das gerentes da Sociedade Ao,
Ela confirma e ele fica em silêncio. Depois, pergunta à mulher que serve o chá qual é o nome dela. Esta responde dizendo que se chama Sylvie e que tem 23 anos. Yeon comenta que ela é bem jovem para ser uma das gerentes da sociedade Ao. Ela olha seriamente para o protagonista, perguntando como ele sabia. Yeon responde que ela admitiu facilmente quando perguntou anteriormente. A gerente menciona que ele já sabia da marca da sociedade, então não havia motivo para continuar com a farsa. Com um olhar muito sério, ela pergunta como ele sabia de tudo. O protagonista, com um sorriso de canto, pergunta o que acontece se ele não contar. A gerente explica que a decisão de aceitar alguém como cliente da sociedade é dela. Yeon comenta que ela pensa que ele não conhece bem a sociedade Ao. Ele revela que os oficiais da sociedade evitam a todo custo revelar suas identidades, mas um dos gerentes não só se revelou, como também trouxe uma cortesã para tratar de negócios. A gerente se surpreende ao ouvir isso e se desculpa por tê-lo testado. Quando ela ia falar mais alguma coisa, Yeon a interrompe, perguntando até quando ela vai continuar mentindo. Ela se desculpa, perguntando o que ele está dizendo. O protagonista diz que a pessoa com quem ele tem que fazer acordo é a pessoa no teto, não com ela. O homem no teto fica extremamente surpreso e sai bruscamente de onde está, preparando uma habilidade enquanto diz que o protagonista tem uma percepção incrível. Então, desfere um forte golpe na direção de Yeon. Ele se defende do ataque e o homem parte para cima para atacar. No entanto, Yeon usa a terceira fase da espada da sombra lunar, lua cheia. O homem usa aqui na espada para contra-atacar. Ao ver o nível da habilidade do homem, Yeon percebe que ele deve estar em uma posição bem alta, possivelmente até mesmo entre o alto escalão da sociedade Ao. Por isso, ele fica feliz em ter fisgado um peixe tão grande. Yeon diz ao homem que não veio para lutar, mas como um convidado da sociedade Ao. O homem pede para que o protagonista largue a espada e explique o que sabe. Yeon, com um olhar sarcástico, pergunta o que o homem quer saber, se é o fato de ele saber quem é a verdadeira gerente da filial, ou o fato de ter escondido suas artes marciais, ou ainda sobre o segredo da seita Ao. O homem fala que os três. Yeon diz que não quer revelar nada a menos que seja feito um acordo entre os dois. O homem, com raiva, fala que já que nada será revelado, então o protagonista deve ser morto. Yeon provoca o homem perguntando se ele tem habilidades para isso. Ao ouvir isso, o homem fica irritado e parte para cima do protagonista, cruzando espadas com ele. Após o atrito, o homem dá um passo para trás, foca seu ki na espada e o lança em direção a Yeon, que defende o ataque. O homem usa a distração para avançar e tenta desferir um golpe fatal no protagonista, porém, Yeon desvia com a habilidade Passo Fantasma. Ele percebe que, caso tivesse sido um pouco mais lento, teria perdido a cabeça. O homem avança novamente para atacar, e o protagonista percebe que o momento que esperava finalmente apareceu. Por isso, prepara a habilidade Espada da Sombra Lunar, 23 golpes consecutivos, reflexo da lua, que faz uma série de lanças de ki na direção do oponente, causando graves danos nele. O protagonista pergunta se o homem quer continuar. Este fala que o protagonista desviou o ataque no final. Yeon diz que quer se tornar um convidado da sociedade Ao. O homem pergunta a Yeon o que ele tem a oferecer à sociedade Ao como convidado. O protagonista diz que vai comprar uma informação em troca da informação que tem. O homem fica sem acreditar no que Yeon disse. Então, lhe dá uma bronca por tentar pagar a melhor organização de inteligência das planícies centrais com informação. Yeon, com um olhar sério, diz que não está brincando e que sabe muito mais. Ele revela que a seita demoníaca logo irá agir e diz que sabe como salvar o jovem discípulo da sociedade Ao que está morrendo por uma enfermidade desconhecida. O homem pergunta como ele sabe tudo isso. Yeon pergunta se essa informação é suficiente para fazerem um acordo. O homem pergunta a Yeon se ele realmente sabe como salvar o discípulo. O protagonista fala para ele não se preocupar com isso e o manda falar com o mestre da seita que a doença é obra da seita demoníaca. O homem fica sem acreditar e Yeon explica que a doença foi causada por um livro de arte marcial. O homem confirma perguntando a Yeon como ele sabe de tudo isso. Assim, Yeon conta que o livro de arte marcial é feito pelo demônio celestial e, ao ser praticado, causa uma doença de possessão da alma e não uma doença misteriosa. Ele explica que o demônio celestial criou essa arte marcial para dividir as instituições de lei e ordem das artes marciais. Então,
revela que seu antigo mestre criou 5 livros no total e mandou entregá-los para os líderes principais das instituições de lei e ordem das artes marciais. Usando a cura da possessão da alma, ele dividiu as instituições. E os únicos que sabem sobre isso, a possessão da alma, são o demônio celestial e seus discípulos, que escreveram o livro. Yon sorri ao lembrar que era um discípulo do demônio celestial. Por isso decide curar a possessão de alma e fazer uma contribuição, que se tornará a base para se tornar um ancião do Morim. O homem joga um símbolo para Yon, dizendo que este é dado aos clientes da sociedade Ao receber o símbolo, ele pergunta se pode pedir uma comissão. O homem confirma, então ele pede para investigar o líder da seita do Salão Marcial Dragão Amarelo, do Gu Voljin, que está em Sichuan. O homem pergunta se é somente isso que o protagonista precisa. Yon fala que somente precisa disso. O homem se vira, dizendo que em breve trará informações, e avisa Yon que quando a informação for entregue, ele deve entregar o método de tratamento. Após o homem ir embora, o protagonista se pergunta se deve ir para Sichuan. Em um local perto da cidade de Sichuan, alguns homens chegam a cavalo. À frente deles, um jovem olha para eles com uma espada nas mãos. Eles perguntam ao jovem quem ele é. Este olha maliciosamente para os homens e parte para cima deles, matando um por um. Após o massacre, o jovem deixa um dos homens fugir para que ele espalhe a notícia. Após um dos sobreviventes ir embora, ele fica sério e fala que não é fácil agir como um louco. No dia seguinte, em uma estrada para Sichuan, Yon está acompanhado de algumas pessoas. Ele lê as informações fornecidas pela sociedade sobre o Rei do Punho. É dito que o Rei do Punho passou um tempo no clã Tang em Sichuan e que é conhecido por ter erradicado sozinho uma das seitas do Caminho Negro, a seita Nuvem Amarela, há 7 anos. Por causa disso, ele ficou conhecido como Punho Celestial. Yon lembra que quando começou a fazer atividades no mundo marcial, o Punho Celestial era conhecido como Rei do Punho. Ele pensa que terá mais informações no futuro e ainda fica se perguntando por que o Rei do Punho está atuando como instrutor em um mero salão marcial, pois em sua vida passada o Rei do Punho era uma grande figura na facção da Ordem, estando até entre os 10 imperadores celestiais. Enquanto pensa em uma maneira de herdar a arte corporal do Raio Branco, um dos homens que protegem a carruagem onde Yon está comenta sobre um indivíduo demoníaco em Sichuan que mata os viajantes na estrada. Então, é explicado que um indivíduo demoníaco é aquele que aprendeu artes demoníacas e não conseguiu suportar os efeitos colaterais de treinar essas artes. Por isso a pessoa não consegue suprimir seus desejos, seja de gula, luxúria ou destrutividade. Por isso, o culto demoníaco dá uma pílula demoníaca para ajudar seus membros a alcançar o corpo de sangue invertido para superar os efeitos colaterais da arte demoníaca. John, após pensar um pouco, decide deixar isso de lado, pois não é problema dele. Mesmo que os membros de sua antiga seita estejam agindo, ele não tem mais nada a ver com a seita demoníaca, então decide que capturará a pessoa demoníaca caso a encontre. Após um tempo, ele chega no Salão Marcial Dragão Amarelo. Ele fica impressionado ao ver a estrutura do terceiro melhor salão de Sichuan. Após admirar a beleza do salão, Yon pergunta o que ele precisa fazer para entrar no salão marcial. O porteiro, impressionado, pergunta a Yon se ele veio até o salão marcial sozinho. Ele percebe que está sendo subestimado, mas confirma que está sozinho. O porteiro diz que para adentrar no salão marcial é preciso uma identificação autêntica, além da taxa mensal que ele terá que pagar. Yon diz que tem dinheiro e métodos para comprovar a identidade. O homem diz que como eles não estão no período de exame, uma taxa extra terá que ser paga, e aconselha Yon a esperar pelo exame no próximo ano. O protagonista diz que nada disso importa. Vendo a determinação de Yon, um deles pede para ele o acompanhar. Em outro local, ele espera sentado até que alguém chegue. Ele se pergunta por que ninguém veio até agora. Nesse momento, alguém pergunta se ele é a pessoa que quer se inscrever. Ele dá um salto surpreso por não ter sentido a presença da pessoa que chegou. Após se recompor, Yon se apresenta, e a pessoa também faz o mesmo, dizendo ser do Gu Voljin. O protagonista fica surpreso ao ver o Rei do Punho na sua frente. Ele se senta na cadeira para conversar com mais calma com o Rei do Punho. Este conta que o diretor está ausente no momento, por isso veio no lugar dele para supervisionar o teste. Ao ouvir isso, Yon decide ir direto ao ponto e pede para se tornar discípulo de Voljin. O Rei do Punho pensa que Yon quer se tornar discípulo do Salão Marcial,
mas o protagonista o interrompe para dizer que quer se tornar discípulo dele, pois quer aprender as artes marciais da escola do Relâmpago Celestial. O Rei do Punho, ao ouvir isso, usa seu Ki para pressionar Yon, então pergunta ao protagonista como ele ousa mencionar a escola do Relâmpago Celestial, e manda ele dizer a verdade caso queira continuar a viver. O protagonista foi mexer com quem estava quieto. O Yon tenta continuar resistindo à presença avassaladora do Rei do Punho. No entanto, ele começa a sangrar. Decide persistir para provar seu valor, enquanto menciona que membros da sociedade lhe disseram que ele é o sucessor da escola do Relâmpago Celestial. O Rei do Punho fica ainda mais enfurecido, liberando mais pressão que acaba quebrando os móveis e utensílios do local. Mas Yon continua e pergunta se não é necessário um sucessor para continuar o legado da escola. Voldin diz que não precisa de nada disso. O protagonista tenta argumentar, mas Voldin permanece firme, afirmando que o legado precisa acabar. Ao escutar isso, Yon fica confuso, reafirmando que realmente quer aprender as artes marciais da escola do Relâmpago Celestial. Voldin diz que não tem nada a ensinar, mas elogia a resistência do protagonista. Então, diz que a arte marcial não é algo que se aprende com talento, encerrando a conversa e aconselhando Yon a não falar mais sobre as artes marciais. Yon insiste, dizendo que nunca contaria a ninguém, e pede um pouco mais de tempo. O Rei do Punho manda embora, dizendo que reportará que ele desistiu. Yon fica pensando no motivo de Voldin não querer aceitar nenhum discípulo. Enquanto observa o Rei do Punho ir embora, decide que não desistirá. Mesmo que Voldin possa matá-lo, reafirma que precisa entrar no salão marcial do dragão amarelo e se tornar seu discípulo, enquanto limpa o sangue de sua boca e sorri pensando que é hora de tentar outra coisa. No outro dia, o Rei do Punho fica pensativo enquanto se dirige a outro local. Ao chegar no portão principal, encontra o líder do salão marcial que o cumprimenta. Voldin, ao olhar bem, percebe alguém por trás do líder. Este diz que conheceu o garoto no caminho e o elogia, dizendo que ele tem bastante talento para artes marciais. Por isso, seria um desperdício deixá-lo ir para outro salão. O líder apresenta Yon a Voldin, dizendo que ele será seu mestre a partir de agora. Yon se apresenta para o Rei do Punho enquanto sorri. Após alguns dias de treino, o Rei do Punho faz Yon ficar para treinar mais. Enquanto observa treinar, diz que ele deveria ter sumido silenciosamente, pois assim não teria que fazer mais perguntas. Yon responde que já sabia que tudo isso aconteceria, senão não teria vindo conhecer. Ao escutar isso, o Rei do Punho diz que o fará sentir seus ossos quebrando e dor nos músculos todos os dias, perguntando se ele não irá se arrepender. Yon responde que é uma pessoa muito resistente. O Rei do Punho olha com raiva para ele, pensando quanto tempo Yon será capaz de durar. Já à noite, na casa do Rei Marcial, ele reclama que o Yon conseguiu durar muito no treinamento e, ao entrar em sua casa, dá de cara com Yon jantando com sua família. Ao vê-lo, pergunta o que ele está fazendo. A esposa de Voldin explica que, enquanto voltava para casa, Yon a ajudou a carregar as compras e, durante o trajeto, contou que era seu discípulo. Protagonista ardiloso. Ha ha ha. Por isso, o convidou para jantar. Ela elogia o comportamento de Yon. O protagonista, sem jeito, comenta que o mundo é realmente pequeno. Voldin olha furiosamente para ele. Enquanto comem, Voldin e o protagonista conversam através de uma habilidade. O Voldin questiona o protagonista sobre o que ele está tramando e como descobriu onde sua família morava. Yon diz que não está tramando nada, conta que simplesmente encontrou a esposa dele com o tornozelo machucado, por isso não pôde ignorar, pois é uma pessoa muito caridosa. O Rei do Punho manda parar com o teatro, pois pode ter sido ele que torceu o tornozelo da mulher. Ao ouvir isso, o protagonista jura que não faria mal à esposa do seu próprio mestre, porém, fala que realmente conseguiu informações com a sociedade sobre a família dele. Ao ouvir isso, o Rei do Punho diz que o verá novamente no salão marcial no outro dia, e Yon confirma. No outro dia, a esposa de Voldin agradece pela ajuda de Yon em fazer as compras junto do seu filho. Assim eles vão novamente fazer mais compras. Já nas ruas da cidade, ele passeia com o garoto. Este pede para o protagonista comprar alguns doces, e ele diz que depois das tarefas comprará para ele. O garoto pergunta o porquê dele falar tão formalmente. Yon explica que é um hábito que tem. Ele relembra que aprendeu a usar a fala formal como uma maneira de sobreviver na caverna demoníaca.
Enquanto conversava e passeava com a criança, ele sente que demoníaco no local. Ao olhar para cima, avista uma pessoa olhando para ele enquanto sorri.